E salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: eles não entraram na Terra Prometida por causa da incredulidade. Não sai daí, vem comigo até o final, vamos junto! Mas por favor, não deixe de se inscrever. Clica aí, é bem rápido e fácil. Vai clicar no botãozinho que está embaixo de inscrever-se e pronto, você já vai estar inscrito. Aproveita e clica também no sininho. Clicando no sininho, você é chamado a atenção ali, tem aquela notificação que está te despertando a estar estudando a palavra. Isso vai te auxiliar a estudar a palavra no correria, no dia a dia, que a gente vai deixando para depois, e aquele sininho ali nos lembra que a gente não pode deixar de estudar a palavra. Conto contigo, querido, para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas. O objetivo desses vídeos é abençoar, instruir na palavra, chamar a pessoa para poder ter essa importância e dar a devida importância do estudo da palavra de Deus. Então nós estamos tentando levar aí da melhor maneira, mesmo que seja sucinta, mas pelo menos um norte. Não são pregações, mas é a base ali, é o mínimo que você pode extrair de cada texto para poder te auxiliar na caminhada, no dia a dia, e não permitir exatamente que um coração perverso de incredulidade habite no teu coração aí, né? Que a perversidade, a incredulidade habite no teu coração. Peço também ajuda aí para você clicar no link, adquira um dos nossos livros, seja o Quem Se Importa com Deus, quanto o outro livro Perca Peso Tirando a Trave do Olho, mais recente lançamento. Por enquanto a gente só tem em papel esse livro novo na Amazon, impresso pela Amazon. Demora um pouquinho mais, só que você vai ter um material de excelente qualidade aí, tanto capa comum quanto capa dura. E a gente tem no formato digital, todos os dois livros no formato digital. Esse Perca Peso Tirando a Trave do Olho é uma olhada para dentro de si mesmo, para consertar a vida, preparando-se para encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. É fundamental para quem quer se encontrar com o Senhor Jesus na sua volta. E se ele voltar amanhã, você está pronto? Você precisa ler esse livro para você entender que você realmente precisa estar pronto. Vamos junto nessa? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 3, e nós vamos ler do 15 ao 19. Hebreus capítulo 3, do 15 ao 19, diz assim: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foram, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse versículo 19, você marca aí na tua Bíblia, porque ele é um versículo importantíssimo. Ele mostra exatamente a razão pela qual os israelitas saíram do Egito, ficaram 40 anos, morreram no deserto, e aquelas pessoas não entraram na Terra Prometida. Como Deus prometeu ao seu povo, entrou a outra geração. E a gente vai ver aqui na frente, mas quem entrou dos que saíram do Egito? Mas aquelas pessoas ali, incrédulas, que pecaram, desobedientes, aqueles ficaram no meio do caminho. São vários versículos, mas que fazem parte de um mesmo compêndio de ideias. Logo, eles estão muito ligados a tudo aquilo que a gente falou, e eles estão ligados entre si, e eles têm também um objetivo, uma mensagem clara aí neles. Primeiro vamos ver o versículo 15. O versículo 15 nada mais é do que uma repetição do versículo 7, tanto do capítulo 3 aqui de Hebreus, quanto do Salmo 95. Agora repare nesse capítulo 3 de Hebreus quantas vezes aparece a palavra hoje. Não é à toa, essa repetição, tanto no grego quanto no hebraico, tanto na cultura grega quanto na cultura hebraica, traz essa ideia de chamar a atenção. O fato de estar sendo repetido significa que você precisa dar uma importância maior àquilo dali, dar um destaque. A gente já falou sobre essa questão de não deixar para amanhã, você se preocupar hoje. Se você vai se preocupando, se cada dia é igual uma pessoa que está querendo se libertar do vício. Por que não sei quantos já participaram aqui de encontros de alcoólatras anônimos, de narcóticos anônimos? É muito comum eles começarem as falas deles dizendo, olha, 24 horas sem utilizar, mais 24 horas, mais 24 horas. Por quê? Cada dia é uma luta, quer dizer, cada dia é uma vitória. Não tem vitória sem luta,
Todos os dias nós precisamos encarar as nossas lutas e encararmos as nossas vitórias. Todo dia a gente tem uma dificuldade, um problema, porque sem eles não teríamos também a vitória. Por isso, a carta aos Hebreus aí vai enfatizar essa palavra hoje, e essa palavra descanso, ela está na tônica aí de todo o entendimento do capítulo 3 de Hebreus. O versículo 16 vai falar: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O que o autor está querendo dizer com isso? Que mais importante do que começar bem, eles saíram do Egito. Eles saíram com Moisés. Eles foram obedientes quando eles saíram do Egito. Moisés carregar aquele povo todo significa que aquele povo todo acreditou naquelas palavras de Moisés. Eles tinham um resquício de fé. Só que a gente vai ver ao longo do deserto, eles empurrando Moisés contra a parede, né? Entre aspas. Não tinha exatamente uma parede, mas contra as pedras, forçando moralmente, fazendo aquela pressão ali moral em cima de Moisés, exatamente porque você tirou a gente do Egito para morrer de fome, você tirou a gente para morrer de sede no deserto. Então, com o tempo, eles foram perdendo, mas inicialmente eles tinham muita fé e eles acreditaram na palavra de Moisés, e eles seguiram Moisés e eles abandonaram o Egito e até atravessaram ali o Mar Vermelho com fé, entendendo que Deus ali estava com eles. Eles começaram bem, só que mais importante do que começar bem é acabar bem. A gente tem vários exemplos na Bíblia, mas eu gostei muito e a gente mencionou no vídeo passado, o exemplo do rei Asa. O rei Asa, tem vários outros reis que também seguiram mais ou menos o mesmo caminho do rei Asa. Vamos dar uma lida em alguns versículos aqui apenas, no segundo livro de Crônicas, capítulos 15 e 16. No segundo livro de Crônicas, capítulo 15, no versículo 19, fala assim: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Ou seja, durante os 35 anos iniciais de Asa, ele viveu super bem, ele obedeceu, ele fez o que era correto, ele destruiu a idolatria, destruiu os postes ídolos. Cara, foram 35 anos de paz, que a própria Bíblia está falando aí, que não houve guerra, houve paz, e eles conseguiram viver. Asa conseguiu empregar ali a fé e a disposição à palavra de Deus. Agora a coisa começa a desandar nos 6 últimos anos de Asa, ou seja, mais nitidamente nos 4 anos posteriores a esses 35 primeiros, porque os outros 2 ele ficou doente e morreu, nem deu muito tempo de... Mesmo assim, ele ainda conseguiu fazer besteira, porque ele não acreditou no Senhor, né? O problema não foi ter consultado os médicos, mas o problema foi ele não ter consultado o Senhor primeiro e não acreditar no Senhor. Mas vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. E aí aqui começa Asa fazendo aliança com o rei da Síria. Já começa então o desvio de Asa. Capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Até o versículo 9, era o profeta Anani, que vai profetizar contra Asa. Lembra que a gente falou da exortação? Ele vai exortar Asa, com o objetivo de Asa não dar sequência àquela besteira e que tudo acabasse bem. Asa não dá atenção a Anani e ainda ele se prende, né? Lança Anani no cárcere, bota no tronco e fica muito enfurecido por ter sido chamado a atenção. Os versículos de 11 até o 13, eles vão dar sequência a esse desastre na vida do rei Asa. O 11, por exemplo, vai falar: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema não foi confiar nos médicos, mas foi ele não ter recorrido, ter buscado ao Senhor, ter orado em momento nenhum por causa daquela enfermidade. E aí o versículo 13 vai dizer: descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Ou seja, 6 anos após aqueles 35 maravilhosos, há um desandar ali da fé. Então ele começou muito bem, e às vezes esse começar muito bem dura muito tempo. 35 anos não é pouca coisa
não é pouco tempo, é bastante tempo. A gente a fazer avaliação nas pessoas, porque há tanto tempo a pessoa é ministro de louvor, porque é cantor, sempre fez músicas belíssimas, gospel, né? Música gospel, ele sempre foi um cantor gospel maravilhoso, fez músicas belíssimas, era um pregador da palavra, era um cara cheio de poder, que curava, que expulsava demônio, que tinha uma pregação maravilhosa. E não importa o tempo, o problema não é começar bem, tem que acabar bem, é o final das coisas que revelam realmente o verdadeiro sentido e que vão revelar quem realmente é aquela pessoa. É o final das coisas, não é o começo. E o versículo 19. Versículo 19 você precisa deixar marcado aí na tua Bíblia, porque é a verdadeira razão de não entrar na terra prometida e não entrar em Canaã. A incredulidade. Agora eu queria te chamar a atenção que essa incredulidade, ela não só é a semente que vai brotar três coisas importantes que esse trecho do 15 ao 19 falam, como ela é o final dessas três coisas. Quais são as três coisas? Marca aí na tua Bíblia, versículo 16. Rebelaram, a rebeldia. Versículo 17. Pecaram. E versículo 18. Desobedientes, né? Desobedeceram. Então, a rebeldia, o pecado e a desobediência, elas não só nascem na incredulidade, elas começam quando a incredulidade começa a se manifestar. Não só a rebeldia, o pecado e a desobediência vão ganhando corpo, nascendo, tendo como origem a incredulidade, a dúvida, a falta de fé, como também a falta de fé vai gerar, como também o pecado, a rebeldia, a desobediência vão terminar numa incredulidade feroz e firme. Vamos dar uma lida em Números, capítulo 32, versículos de 11 a 12. Número 32, de 11 a 12. Diz assim: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. De todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, apenas dois homens entraram na terra prometida. Todos os outros é como o texto está dizendo aí. Os cadáveres ficaram sendo jogados no deserto, foram lançados ali no deserto, e sobre quem acendeu a ira, e aqui em Números há essa palavra de Deus jurando, eles não vão entrar. Por quê? Por causa da desobediência, porque foram incrédulos. Então a incredulidade os impediu de entrar na terra prometida. Como a gente falou em alguns vídeos aí para trás, que o descanso é o descanso eterno, o descanso da glória, o autor dos Hebreus está trazendo essa analogia da Canaã, da terra prometida com o céu. Precisamos ter cautela, porque a rebeldia, o pecado e a desobediência são fatores que já nascem naquela sementinha de dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai suprir? Será que Deus vai nos socorrer? Será que Deus vai nos atender? Onde está Deus que não faz nada por nós? Por que Deus nos abandonou? Por que eu sou esquecido com Deus? Essas coisas, esse tipo de questionamento, Deus não tem nenhum problema de você questioná-lo, de você até brigar com ele, pedir e fazer como Jacó e ter uma luta com ele, falar: eu preciso ser abençoado, eu quero ser abençoado. Deus não tem nenhum problema. Agora, esse tipo de questionamento, como a gente viu lá também em Êxodo capítulo 17, aquele tipo de questionamento: vem para morrer, trouxe a gente para morrer de sede, que Deus é esse que abandonou a gente, trouxe a gente aqui para morrer e tal. Esse tipo de questionamento só acontece com quem não tem fé, quando a pessoa já perdeu toda a confiança, a pessoa já não acredita que Deus vai fazer alguma coisa, a pessoa já não acredita que Deus se importa, que Deus vai fazer. Esse é o nosso livro aí, né? Quem se importa com Deus. Para poder voltar as pessoas, o objetivo do livro, quem se importa com Deus, é exatamente fazer a pessoa voltar para a fé, para a pessoa entender a fé, para não permitir que a pessoa adquira e tenha um coração de incredulidade, porque isso vai gerar mais rebeldia, mais pecado, mais desobediência. É um ciclo. Na realidade, isso é um ciclo. Começa na incredulidade, que gera a rebeldia, que gera o pecado, que gera a desobediência, que gera mais incredulidade, que gera mais rebeldia, que gera mais pecado, que gera mais desobediência, que gera...
E aí vai, querido. Aí vai virando uma bola de neve que vai descendo ladeira abaixo. E como a Bíblia mesmo fala, né, um abismo vai chamando outro abismo. A gente não pode considerar como coisa de pouca importância, a gente não pode considerar esses alertas de Deus aqui do capítulo 3 como coisa de insignificante, né, de uma relevância mínima ou nenhuma. A gente não pode encarar isso. Não se esqueça, querido. Incredulidade não bate a porta de quem não é crente. Só vai bater na porta daqueles que um dia professaram, que acreditam de que um dia disseram que seriam crentes. Todos os Hebreus está fazendo um alerta para não permitir que a incredulidade entre no coração. Ele não está falando para incrédulos, porque o incrédulo não tem nenhuma ameaça da incredulidade bater no coração. Ele já vive na incredulidade. Então a incredulidade para ele não é nenhuma ameaça, não é nenhum perigo. Ele já está no pecado, ele já não crê mesmo em nada. Ele não crê em Deus, ele não tem esperança nenhuma, ele não tem fé, ele não acha que Deus vai fazer nada. Ele não acha que a palavra de Deus seja exatamente assim, ele não acha que as coisas vão acontecer como diz na palavra de Deus, ele já vive a incredulidade. A incredulidade não é ameaça para ele. O autor hebreu está chamando a atenção de quem está na igreja, de quem começou a aceitar Jesus. Cuidado, precisamos ouvir mais os alertas de Deus, porque foi por causa da incredulidade que o povo de Israel que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E é por causa da incredulidade que muita gente, mesmo estando na igreja, querido, não vão entrar na terra prometida, não vão entrar no céu, não vão fazer parte da glória junto com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.